Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Alterosa. A Polícia Federal afirmou hoje que não houve ilegalidade nas interceptações telefônicas de investigados no inquérito sobre o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. As escutas resultaram no indiciamento de 2 dirigentes licenciados da Samarco. A defesa dos acusados conseguiu na Justiça a suspensão da ação criminal até que os fatos sejam esclarecidos. Mesmo sem ter sido intimado, o delegado que conduziu as investigações protocolou na Justiça posicionamento para rebater as informações. A alegação de provas ilícitas foi dos advogados de Ricardo Vescov, presidente licenciado da mineradora, e do diretor de operações da Samarco, Kleber Terra. A defesa questionou as escutas telefônicas feitas pela Polícia Federal, alegando que teriam sido realizadas fora do prazo estipulado judicialmente. Por conta disso, a Justiça Federal de Ponte Nova, na Zona da Mata, decidiu nesta semana suspender o processo. Os 2 períodos em que houve monitoramento telefônico foram autorizados pela Justiça, cada um de 15 dias, e todos os autos que a Polícia Federal monitorou estão dentro tanto dos primeiros 15 dias, autorizados pela Justiça, quanto da segunda quinzena também autorizado pela Justiça. Eu não vou julgar qual foi a intenção da defesa nisso. Agora, o que eu demonstra é que essa alegação não corresponde à verdade. O processo criminal é contra funcionários e diretores da Samarco, da Vale e da BHP Billiton, além da Vogue BR. 12 pessoas foram denunciadas por homicídio qualificado com dolo eventual e crimes como inundação, desabamento e lesão corporal. As mineradoras são acusadas de crimes ambientais e a Vogue BR, um engenheiro da empresa, por laudo ambiental falso. O rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, foi em 5 de novembro de 2015. Deixou 19 mortos. O episódio é considerado o maior desastre socioambiental do país. A Polícia Federal, cabe esclarecer que ela não cometeu qualquer irregularidade. Agora a questão é entre o Ministério Público, a Defesa e o Judiciário. O Ministério Público, junto com a Receita e a Polícia Civil, fez uma operação hoje em 2 distribuidoras de medicamentos investigadas por sonegar mais de 20 milhões de reais nos últimos anos. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Betim, Poços de Caldas, além de Rio Claro, no interior de São Paulo. A força-tarefa com integrantes do Ministério Público, Receita Estadual e Polícia foi a este endereço em Betim para cumprir o mandado de busca e apreensão. Mas a empresa, que é alvo das investigações, não funcionava mais no local. Após cerca de 1 hora, o comboio se deslocou para a nova sede, um galpão no mesmo distrito industrial. Segundo o superintendente da Receita, a mudança de endereço não foi comunicada aos órgãos fiscalizadores, o que dificultou o cumprimento do mandado. O Ministério Público investiga um esquema de fraudes que envolve uma empresa mineira e uma paulista, que pertencem a pessoas da mesma família. De acordo com as investigações, elas simulavam transações comerciais com o objetivo de sonegar impostos. O rombo é estimado em cerca de 20 milhões de reais em apenas 6 meses. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão também em Poços de Caldas e em São Paulo. Descobrimos que a empresa utiliza mais de uma vez notas fiscais para fazer remessas, além de utilizar a empresa como distribuidor farmacêutico para hospitais, sem ter essa denominação no registro dela na Fazenda. É um esquema de fraude. É um esquema de fraude financeira e tributária. Inicialmente, por parte da Fazenda, uma autuação fiscal, que vai gerar um tributo devido, com multas e juros. Ela pode ser interditada ou continua funcionando? Em relação ao Ministério Público, tem as penalidades cabíveis, que cabe ao Ministério Público depois fazer a explicação quando tiver os resultados em mãos. Uma quadrilha foi presa nessa madrugada durante um show do cantor Wesley Safadão no Parque de Exposições de Manhuaçu, na Zona da Mata. O grupo tentou entrar no evento se passando por seguranças da produção. Os 5 homens chegaram dentro de um carro e todos eles vestidos como segurança, com calças e camisas de cor preta, boinas, coletes e cintos. Eles disseram aos policiais que iriam trabalhar no show.
mas os militares desconfiaram, já que vários seguranças tinham entrado no local e estavam com uniformes diferentes. Os PMs abordaram o veículo e com eles encontraram facas, canivetes, armas de choque, algemas, réplicas de arma de fogo, rifle de pressão, revólver e cartuchos e outros materiais. Um dos suspeitos confessou ser o dono de todas as armas. Os suspeitos foram presos e levados para a delegacia de Manhuaçu. Todos os detidos são do Espírito Santo e não há informações sobre o histórico criminal dos envolvidos. Da Zona da Mata para o sul do estado, comerciantes estão apavorados com a onda de assaltos a lojas em várias cidades da região. Em Eloy Mendes, 2 homens entraram armados em uma distribuidora. Eles empurraram o proprietário até os fundos. Segundo a Polícia Militar, os homens procuravam por um rapaz que a vítima disse não conhecer. Eles fugiram sem levar nada. Em Varginha, o suspeito chegou em uma moto, entrou na padaria e rendeu a balconista. Segundo a Polícia Militar, ele roubou R$50 do caixa e fugiu. O mesmo homem teria assaltado outro estabelecimento comercial. A moto usada nos assaltos foi roubada no dia 7 de agosto em Varginha. Em Passos, o alvo dos bandidos foi uma relojoaria. 3 homens armados e encapuzados entraram e renderam os funcionários. Muito agressivos, eles bateram em uma das vítimas. Eles conseguiram quebrar um dos balcões. Foram roubados R$10 mil em mercadorias. Uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas em Ribeirão das Neves terminou na apreensão de armas e prisão dos suspeitos. Com os 8 presos, a polícia apreendeu vasto arsenal com armas e munição de diversos calibres, incluindo uma submetralhadora de fabricação caseira. Ainda segundo a polícia, a quadrilha atuava no bairro Santa Fé. Os suspeitos também estavam com celulares, mais de R$10 mil em dinheiro, 2 coletes à prova de bala, além de drogas como crack e cocaína em tabletes e prontas para comercialização. A polícia tenta localizar uma adolescente de 16 anos que desapareceu hoje em Belo Horizonte. Manuela Vitória de Carvalho Mialarete saiu de casa e não foi mais vista. Segundo os pais da menina, ela pegou algumas peças de roupa e colocou em uma mochila azul com detalhes em rosa. Manuela estuda na Escola Santa Maria, localizada no bairro Floresta. Quem tiver qualquer informação sobre a adolescente pode entrar em contato com a Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida pelo telefone 0800 28 28 197. A ligação é gratuita e sigilosa. Uma campanha realizada nas redes sociais está arrecadando doações para tentar salvar a vida de portadores de atrofia muscular espinhal. A doença, que não tem cura, ataca as células neuromotoras da coluna espinhal. Mas um medicamento muito caro, produzido nos Estados Unidos, é a única esperança para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. 2 deles são irmãos que a nossa equipe conheceu em Pedro Leopoldo, na Grande BH. A página na internet já tem vários compartilhamentos. O título, Ame Gabi e Caio. Ela é a esperança de uma família que busca uma melhor qualidade de vida para os filhos que sofrem de uma doença congênita. Nós não tínhamos nenhuma outra pessoa na família com esse mesmo diagnóstico. E daí então nós começamos a pesquisar um pouco mais sobre a doença, para saber um pouco mais. As fotos mostram quando Gabi chegou a dar os primeiros passos. Pouco depois, segundo os pais, surgiram os sintomas da doença. Ela tinha 3 anos, a mesma idade do irmão, Caio. Com o Caio também foi uma surpresa muito grande, porque a gente realmente não esperávamos, mas veio só para acrescentar mais esse amor. A campanha feita pela internet é para arrecadar o dinheiro necessário para a importação de um medicamento disponível nos Estados Unidos e que promete estabilizar a doença. Mas o custo é alto. São necessários R$6 milhões para as doses iniciais da vacina para os 2 irmãos. Eu acredito que nós vamos conseguir, dar esse tratamento aos nossos filhos e também ajudar outras pessoas, que o intuito é esse. Os pais de Ian, que tem apenas 6 meses de vida, também acreditam na corrente do bem. Amigos da família montaram a página no Facebook em benefício da saúde do garotinho. O menino, que nasceu com todos os movimentos, teve o diagnóstico da doença logo cedo e está internado. Essa campanha nossa é em prol de comprar esse medicamento para dar uma sobrevida ao meu filho. Qualquer contribuição é bem-vinda, seja ela, igual a gente costuma falar,
sendo por oração, sendo por doação, sendo por compartilhamento nas redes sociais, qualquer ajuda é bem-vinda. A atrofia muscular espinhal compromete as funções dos membros motores, braços e pernas e pode comprometer ainda a deglutição e a respiração. Segundo esse especialista, a doença tem 4 tipos que apontam a gravidade. Tipo 1 é a forma mais precoce e mais grave, quando a maioria das crianças se manifestam sintomas antes dos 6 meses de vida e tem um prognóstico pior, normalmente a maioria, mais de 90%, vão falecer até os 2 anos de vida, até o tipo 4, que é a forma do adulto, que vai surgir mais tardiamente com sintomas motores, às vezes a maioria é restrita aos membros superiores e inferiores. Ela vem no material genético, né? Então uma prevenção não tem como a gente prevenir a doença, né? A gente vai detectar quando a criança começa a manifestar os primeiros sinais e sintomas da doença. De acordo com o médico, a nova medicação pode ajudar a milhares de pessoas que sofrem com a doença. A medicação que é feita na espinha do paciente e que ajuda na produção de uma proteína, ela incentiva, né? Ele ajuda, vai lá no gene, né? Que é o gene SMN2 e faz com que esse gene produza suas proteínas, né, a proteína SMN2, que evita com que esse neurônio motor morra. Para ajudar os irmãos Gabi e Caio e também o Ian, além de conhecer um pouquinho mais sobre a doença, acesse o nosso site. Lá você vai saber como contribuir. alterosa.com.br/JA. Estão sendo julgados em Belo Horizonte os acusados de matar um conselheiro do Cruzeiro há 6 anos. Antônio Pereira da Silva Filho, que também era presidente do Sindicato das Entidades Filantrópicas, foi morto dentro do carro dele, no bairro Bonfim, em janeiro de 2011. Na época, foi levantada a suspeita de que o crime teria sido cometido por causa da rixa de torcidas, mas a hipótese foi descartada ao longo das investigações. As apurações levaram para crime passional. A ex-namorada da vítima, Alessandra Severino de Moura, é acusada de ser a mandante do assassinato. E Paulo Márcio do Nascimento Cândido, apontado como executor. Os dois estão no banco dos réus desde a manhã de hoje. Segundo o Fórum Lafayette, a previsão é de que o julgamento se estenda para a madrugada desta sexta-feira. Especialistas em fauna e pesca recomendam os moradores de Matias Barbosa, na Zona da Mata, a não consumirem os peixes do rio Paraibuna. Centenas de animais foram encontrados mortos no município. Alguns peixes ainda foram encontrados na área onde houve a mortandade de animais. Um deles ainda agonizava, outros já estavam mortos. O diretor de fiscalização de fauna e pesca fez uma avaliação da condição dos peixes. Tudo indica que seja falta de oxigenação da água. Ele tentando abocanhar o ar, né, é falta de oxigênio. Então você percebe que os peixes que já estão mortos não estão fechando as brancas direito. Pode ser ocasionado por excesso de matéria orgânica, pode ser ocasionado por inversão térmica, ou algum lançamento de produto químico ou alguma degradação ambiental. A estimativa é que cerca de 1.000 animais tenham morrido nessa área que fica a cerca de 14 quilômetros do local onde uma carreta carregada de etanol tombou. O acidente foi no dia 2. O veículo estava carregado com 45 mil litros de combustível. Parte da carga vazou e atingiu o rio. A distância entre os dois fatos afasta a hipótese de que eles estejam relacionados. Esse álcool teria se diluído porque ele não vazou de uma vez para dentro da água, né? E também não veio a mortandade desde os 14 quilômetros para frente. Veio só da usina que está mais próxima até aqui. A Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente tomou as primeiras providências no local. Em contato com o núcleo de emergência ambiental, eles nos orientaram, né, quais os procedimentos deveriam ser feitos, né, que é o recolhimento dos animais e congelamento para análise, né, e algumas possíveis causas, né. Foi uma situação episódica, isso nunca havia acontecido e também não tornou a acontecer. Alguns peixes foram recolhidos para serem consumidos e isso pode ser um risco para a saúde. A vazão do rio é de 9 mil litros por segundo, sendo que 5 mil litros são de esgoto que são lançados a jusante aqui desse ponto. Não é aconselhável o consumo dele, né, sem uma análise antes, porque ele pode estar contaminado com doenças que são transmitidas pela água ou mesmo por excesso de matéria orgânica ou algum produto químico pode ter sido lançado na água. No Dia do Advogado, vários especialistas ofereceram hoje atendimento jurídico gratuito no centro de Belo Horizonte. O mutirão foi promovido pela OAB Seção Minas.
Parecia um escritório de direito a céu aberto, com muitos advogados e bastante clientes. São pessoas que deram uma pausa na correria típica da Praça 7 e aproveitaram para tirar dúvidas. O público recebeu orientações sobre direito do consumidor, família, trabalho, previdenciário, civil e violência contra a mulher. Jéssica veio saber como cobrar a pensão alimentícia, que segundo ela está atrasada. 3 anos. 3 anos sem receber? 3 anos, sim. E agora? Agora ele me orientou direitinho, eu vou correr atrás. Aí você vai fazer o que agora? Agora eu tenho que ir em Neves, porque eu moro em Neves, então é lá que eu tenho que procurar. Aqui na praça, os advogados entendiam o caso e faziam o encaminhamento. Achei ótimo, porque às vezes a gente tem muitas dúvidas. Para você procurar um advogado só para poder fazer algum tipo de questionamento simples, e isso vai te onerar de alguma forma, então hoje isso aqui gratuito está ótimo. A ação faz parte da programação do mês da advocacia. O presidente da OAB Minas, responsável pelo projeto, diz que essa iniciativa evita muitos problemas. Uma leitura de um contrato antes de ser assinado, um problema previdenciário, um recolhimento, pode acontecer de uma questão trabalhista, de uma hora extra, e várias outras situações que podem ser levadas, por exemplo, no departamento pessoal da empresa e resolvidas ali mesmo, para que não vire uma ação judicial. É a segunda edição. No ano passado, cerca de 500 pessoas foram atendidas. Quem não foi à praça desta vez também pode receber orientação na OAB. A OAB tem diversas comissões e essas questões gerais podem ser encaminhadas para as comissões que a OAB responde. Daqui a pouco, o bate-papo JA de hoje é com o grupo Cobra Coral, que também se apresenta na capital. Voltamos em instantes, fique com a gente. Voltamos com um convite especial. O JA vai te colocar pertinho da estrela Maísa em uma apresentação exclusiva no Cine Teatro Brasil, em BH, no dia 13 de agosto, domingo agora. Se você quiser assistir ao show e ainda conversar com a artista, ligue agora e concorra a ingressos. Além de tirar aquela selfie com a estrela, você pode ganhar um kit exclusivo com pôster e CD autografado. Ligue e participe. O número é o 3209-0966. Código 31, repetindo, 3209-0966. Onde não queres nada, nada falta. E onde voas bem alto, eu sou o chão. Onde pisas o chão, minha alma salta. E ganha liberdade na amplidão. Eles têm carreiras individuais, mas se reuniram há 7 anos para uma parceria que vem dando muito certo. Com 2 discos já lançados, nosso convidado de hoje no Bate-Papo JA é o grupo Cobra Coral. Quero bem, quero tudo e desejo mais. Cobra Coral é um projeto que foi muito fruto do que a gente fez antes do Cobra Coral. A gente já fazia parte uns dos trabalhos dos outros. O Flávio produziu o meu primeiro e meu segundo disco, produziu o primeiro disco do Pedro. Eu e o Cadu cantávamos juntos numa turnê do Flávio, do disco Pássaro Pênsil. Então, essa integração começou a acontecer já por ali. Nosso primeiro disco veio 1 ano e meio depois da formação do grupo, que é homônimo ao grupo, se chama Cobra Coral. Meados de 2014... a gente foi e lançou o nosso segundo disco, se chama Pra Cada Um Ser O Que É. Esse é um disco onde a gente já começou a experimentar sonoridades diferentes, instrumentos diferentes. Flávio, vocês estão com um show agora em homenagem a um ícone da música brasileira, né? Quem que é? Fala um pouquinho do porquê dessa escolha. Pois é, a gente, desde o início do grupo, a gente sempre pensava em fazer um show dedicado a um compositor só. E ficou pensando várias ideias e a gente chegou à conclusão que o Caetano Veloso pegava um dos grandes, um dos maiores, nós já fomos direto num dos maiores compositores do Brasil. Onde queres o ato, eu sou o espírito, onde queres ternura, eu sou tesão. Onde queres o livre decassílabe, onde buscas o anjo, sou mulher. Onde queres prazer, sou o que dói, onde queres tortura, mansidão. Onde queres honrar, revolução, e onde queres bandido, eu sou o herói. O pessoal aí de casa já deve ter visto, temos um baterista aqui, um quinto elemento, que é o convidado especial para esse show. Sempre foi eles mesmos fazendo, com violão e tudo mais.
E aí me convidaram, está sendo uma honra. Daqui a pouquinho, então, às 9 da noite, tem o primeiro show. O que o público pode esperar, Pedro? Bom, um show especial, especialíssimo para todos nós. A gente que admira o Caetano há tanto tempo, então estamos aqui animados com o público que já comprou o ingresso antecipado. Você que ainda não comprou, corre, dá tempo, corre que dá tempo. A gente começa hoje às 9 da noite e amanhã, sexta-feira, às 9 da noite, também no Teatro Bradesco, na Rua da Bahia. Nos vemos lá. Todo mundo convidado, é isso aí. Até a próxima, pessoal. Onde queres o lobo, eu sou irmão. E onde queres cowboy, eu sou chinês. O Jornal da Alterosa termina aqui. Assista agora ao SBT Brasil. Voltamos amanhã a partir das 7h15 da noite. Até lá, tchau.